Para vocês hoje da história de Édipo. Laio era rei de Tebas e um dia ele foi advertido por um oráculo de que haveria perigo para sua vida e perigo para o seu trono se crescesse o seu filho recém-nascido. Ele tinha tido um filho recém-nascido. Se o filho crescesse, haveria perigo para a vida dele e para o seu trono. Então ele entregou a criança para um pastor e deu a ordem para o pastor de que a criança fosse morta. O pastor ficou com piedade da criança, mas ao mesmo tempo não queria desobedecer inteiramente a ordem recebida. Então o que o pastor fez? Ele amarrou a criança pelos pés no galho de uma árvore, deixou a criança lá balançando. O menino foi encontrado por um camponês, que levou a criança aos seus patrões. O casal fez o seguinte: ele adotou a criança e deu o nome da criança de Édipo. Édipo significa pés distendidos. Muitos anos se passaram até que Laio se dirigia para Delfos, acompanhado apenas de um único servo. Então ele entrou numa estrada estreita e um jovem também conduzia um carro por essa estrada. Ele pediu para o jovem se afastar para ele poder passar pela estrada. O jovem não se afastou. O servo dele foi lá e matou um cavalo do jovem. E o jovem, furioso, matou Laio e o seu servo. Quem era esse jovem? Era Édipo, que acabou assassinando o seu próprio pai sem saber que era o seu próprio pai. Pouco tempo depois do ocorrido, a cidade de Tebas se viu afligida por um monstro que assolava as estradas e era chamado de Esfinge. Esse monstro tinha a parte inferior do corpo de um leão e a parte superior de uma mulher. E, agachado no alto de um rochedo, detinha todos os viajantes que passavam pelo caminho. E esse monstro propunha um enigma a todos os viajantes, com a condição de que passariam sãos e salvos aqueles que decifrassem o enigma, mas seriam mortos os que não conseguissem decifrar a charada. Ninguém conseguia decifrar o enigma e todos foram mortos. Mas o Édipo, sem se deixar intimidar pelas assustadoras narrativas e histórias das pessoas que foram mortas, aceitou com ousadia o desafio do monstro, no caso, a Esfinge. A Esfinge perguntou para Édipo: qual é o animal que de manhã anda com 4 pés, à tarde com 2 e à noite com 3 pés? Foi então que Édipo respondeu: é o homem que engatinha na infância, anda ereto na juventude e com a ajuda de um bastão na velhice. A Esfinge se sentiu tão humilhada ao ver resolvido o enigma que se atirou do alto do rochedo e morreu. Obviamente morreu, né? A gratidão do povo pela sua libertação foi tão grande que fez de Édipo seu rei. Tanto que tem aquela coisa de Édipo rei, né? O pessoal fala Édipo rei. E o povo deu ao Édipo a rainha Jocasta como sua noiva para casamento, né? Como sua mulher para casamento, esposa, né? O Édipo não conhecia os seus progenitores. Ele já tinha se tornado assassino do próprio pai. E ele se casou com a rainha e tornou-se marido da própria mãe. Vejam só, meus senhores. Ele matou o pai e casou com a sua mãe Jocasta. Esses horrores ficaram desconhecidos até que Tebas foi assolado por uma peste. E depois que o oráculo foi consultado, ele revelou o duplo crime de Édipo. Jocasta, sabendo disso, que ela tinha casado com o próprio filho, pôs fim à própria vida. E Édipo enlouqueceu por causa disso e acabou furando os seus olhos e fugiu de Tebas. Ele era temido e abandonado por todos, exceto pelas filhas, que fielmente o seguiram até que depois de dolorosa peregrinação ele se libertou de sua vida desgraçada. Essa foi a história
desgraçada de Édipo. Pensem em vocês casando com a própria mãe e matando o próprio pai. Não poderia haver tragédia maior. Essa foi a história de Édipo. Obrigado pela sua presença. Deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima.